Alfabetizar, então, não é simplesmente ensinar palavras, ensinar a repetir alguma coisa, ensinar a escrever alguma coisa. Mais do que isso, é ter uma postura reflexiva sobre o que se fala, sobre o que se escreve, né? Aprender a escrever dessa maneira, escrever na própria história, escrever na própria realidade, escrever na própria relação com o outro, relação com o mundo. Então essa está sendo, a princípio, como a gente está estudando aqui, a proposta do Paulo Freire. Muito mais do que um método pedagógico, um método de conscientização. Método de conscientização humana, de reconhecimento de si, do outro, do mundo. Então a gente está aqui hoje para a nossa segunda aula do Paulo Freire do Zero. Bom, pessoal, então estamos seguindo aqui Pedagogia do Oprimido e ainda estamos no prefácio. Como eu disse para vocês na primeira aula, tem coisa aqui nesse prefácio que só aqui já daria para fazer, sei lá, vários vídeos, né? Vou dar mais algumas pinceladas para preparar quando o Paulo Freire começa a escrever de fato. Então, se você seguir aqui nesse livro que eu estou usando, que você encontra facilmente por aí, tanto essa edição Paz e Terra, mas você encontra outros em PDF para baixar. Pegando aqui na página 18, a gente já trabalhado na outra aula até a parte que tem a fala de uma mulher, né? Que fala, gosto de discutir sobre isso porque vivo assim. Enquanto vivo, porém não vejo, agora sim observo como vivo. Então a gente parou nesse ponto, eu vou retomar dessa página que diz assim: a hominização não é adaptação. O homem não se naturaliza, humaniza o mundo. A hominização não é só processo biológico, mas também história. É claro que existe adaptação da nossa parte humana, mas também tem uma característica meio que exclusiva humana, que é modificar o ambiente a favor da própria necessidade. Então nesse trecho aqui quer mostrar que o ser humano não simplesmente se adapta ao seu mundo, mas ele tem uma força transformadora nesse mundo para adequar o mundo às próprias necessidades, né? Então uma característica. E ele fala, isso não é um processo biológico, né, simplesmente biológico, mas também uma questão histórica, né, um processo histórico humano. E ele vai dizer assim, ó que interessante isso, vai falar sobre a objetividade dos objetos é constituída na intencionalidade da consciência. Então agora está colocando um pouco a postura, a relação do homem com o mundo e com suas coisas, com os objetos, né? E põe assim, ó, portanto, o objeto não é só objeto. É ao mesmo tempo problema, o que está em frente como obstáculo e interrogação. Então se a gente está pensando nessa ação que ele modifica o mundo a partir da sua necessidade, é interessante isso, que ele tem então consciência desses objetos do mundo, né? Só que não é simplesmente um objeto ali parado, né, de contemplação. Até comentar daqui a pouco sobre isso. Mas ele vai dizer que esse objeto é uma característica de interrogação. Então sempre tem uma postura frente aos objetos do mundo, uma postura crítica, uma postura reflexiva, e não simplesmente os objetos estão ali. Então talvez, se não existisse essa posição crítica frente aos objetos, seria, né, o ser humano um ser de adaptação a qualquer tipo de situação. Mas quando ele tem essa postura reflexiva, crítica, então ele pode, frente a isso, né, fazer um tipo de julgamento e então ter uma ação modificadora diante do objeto. Então, sendo bem objetivo, né, ao invés de ter a postura passiva frente aos objetos, ele tem a postura ativa frente aos objetos. Então, por isso que ele coloca como obstáculo e interrogação. E põe aqui, ó, o mundo é espetáculo. Então tem lá a sua dimensão do estar ali para ser visto, mas também é uma convocação, convoca uma ação nesse mundo. Não é simplesmente estar nesse mundo e contemplar esse mundo, é fazer algo nesse mundo. E diz mais embaixo, desde o primeiro momento de sua constituição, ao objetivar seu mundo originário, já é virtualmente reflexiva. É presença e distância do mundo. A distância é condição da presença, no sentido de se pensar dentro desse mundo, no sentido de se reconhecer como alguém, no sentido também de reconhecer o mundo. Acho que isso se aproxima do que eu falei na outra aula, da frase do Saramago, que para ver a ilha é necessário sair da ilha para então olhar a ilha de fora. Então esse posicionamento reflexivo com relação aos objetos e ao mesmo tempo em si mesmo com relação aos objetos, obriga a pessoa, obriga o humano a sair de si e perceber-se, né, fora de si,
perceber-se contemplando o mundo, perceber a si mesmo. Então, essa distância é a condição da presença. E vai dizer mais o que? Virando a página. Nessa linha de entendimento, a reflexão e mundo, né, que é a subjetividade, que é esse meu lado de fazer a reflexão, a objetividade de perceber os objetos, não se separam. Então essa posição de contemplar os objetos, ser convocado nessa contemplação, fazer uma reflexão subjetiva, isso não é uma coisa separada. Eu até falo como duas coisas, como de uma finalidade mais didática, para pensar numa coisa e outra, mas essas coisas não podem ser pensadas separadas. Não dá para pensar o objeto no mundo sem a postura reflexiva humana nesse sentido de hominização. Assim como não dá para pensar no sujeito subjetivamente, pensando ali com ele mesmo, sem levar em consideração o mundo em que ele habita e os objetos que ele se relaciona. E aí ele faz um resumão muito legal aqui, distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando, decodificando criticamente, no mesmo movimento da consciência, o homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar criticamente. Então, nessa relação dialética com o mundo, com os objetos e o si mesmo, o subjetivo e o objetivo, ele acaba então, essa consciência ingênua começa a ser despertada criticamente, para identificar-se como personagem que se ignorava e é chamado a assumir seu papel. Então sai desse lugar de ser simples, sei lá, ator no mundo, simplesmente exercendo o discurso do outro, o lugar que o outro coloca, e passa então a pensar a si e ao mundo, então se posicionar de forma ativa. O que em psicanálise a gente diria assim, que é se revelar como sujeito, né? Um sujeito que pratica ação e não simplesmente que sofre ação. Mais ou menos assim, que enquanto a coisa está não crítica do homem no mundo, ele está também no lugar de objeto a ser pensado por alguém, né? E aí nessa hora você cai em modelos de dominação. Se você é simplesmente objeto que sofre ação, você está sendo dominado por alguém, falado por alguém. E quando você então tem essa postura crítica, reflexiva no mundo, você passa a ser sujeito, sai desse lugar, submissão a um discurso de outro. A consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas. Olha que legal isso. E em razão direta, uma é a luz interior da outra, uma comprometida com a outra. E aí ele diz uma coisa, então tem essa postura crítica, e põe mais embaixo. Mas ninguém se conscientiza separadamente dos demais. Então dá para fazer simplesmente a minha conscientização do mundo, e nessa reflexão comigo mesmo subjetiva, ele coloca, se cada consciência tivesse seu mundo, as consciências se desencontrariam em mundos diferentes e separados, sendo mônadas incomunicáveis. Então é interessante isso que ele está colocando. Esse processo não dá para fazer sozinho, esse processo tem que fazer de forma coletiva, porque não existem vários mundos, e sim o mundo. É claro que tem uma postura crítica de cada um nesse mundo, mas não dá para simplesmente cada um viver isolado numa postura crítica, que nós teríamos então todo mundo encarcerado em coisas completamente diferentes, não teria diálogo algum. E ele está dizendo que as consciências se encontram no mundo, encontram nesse lugar. Ele põe aqui, ó, as consciências não se encontram no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre radicalmente consciência do mundo, um mundo que é comum a todos. Um mundo que é construído historicamente pela própria ação humana. Claro, tem só seu aspecto, sua dimensão, que não é só da ação humana, né, da natureza. Então aqui, ó, seu lugar de encontro necessário é um mundo que, se não for originalmente comum, não permitirá mais a comunicação. Se é um mundo diferente para cada um, não existiria comunicação. Então a gente está falando de um mundo que é comum a todos, por isso é possível se comunicar. E aí diz mais embaixo, a não ser assim, os caminhos seriam paralelos e intransponíveis. As consciências não são comunicantes porque se comunicam, mas comunicam-se porque comunicantes. A intersubjetivação das consciências é tão originária quanto a sua mundanidade ou sua subjetividade. Radicalizando, poderíamos dizer em linguagem não fenomenológica, que a intersubjetivação das consciências é a progressiva conscientização no homem do parentesco ontológico dos seres no ser. Então é uma coisa muito legal, você vai encontrar isso em psicanálise, você vai encontrar isso
na fenomenologia, vai encontrar em Heidegger isso. Você vai encontrar também o Gilberto Safra, tem textos muito legais sobre isso. Você vai encontrar isso em Jurandir Freire, uma série de autores que eles vão, Axel Honneth, que eles têm uma ideia que eu gosto muito, que é a questão do reconhecimento humano, que enquanto a questão humana, assim, reconhecer a questão humana sua no outro também. Acho que isso é a base para toda a possibilidade de existência coletiva. Porque a partir do momento que você não reconhece mais o outro como algo de humano que tem em você e que também tem nesse outro, começa a entrar num risco, o risco de um embate, um risco de um confronto que pode acabar da pior forma possível. Então esses dias, mais uma vez, colocaram fogo numa pessoa que estava em situação de rua, e aí nessa hora você começa a pensar assim, que tipo de quebra de ser que existe aí, de não reconhecimento do outro como semelhante, que leva a esse tipo de postura, coisificar o outro ao ponto de transformar num objeto de destruição da minha parte. Então, tem um texto do Gilberto Safra falando sobre a questão do reconhecimento de si no outro, que ele fala algo assim, faz de conta que você viaja para um país que você não conhece ninguém lá, mas você sabe que os seus antepassados são de lá. Então você sabe que seu avô morou em tal lugar quando era criança e veio embora para cá. E aí você vai para esse país e andando pelas ruas você consegue identificar num estranho que caminha pela rua alguma coisa de familiar, alguma coisa que ressoa em você. Então acho que essa hora aí, esse exemplo que ele dá de ressoar a familiaridade no outro, de uma coisa que tem em você, tem algo muito próximo dessa questão ontológica aqui do ser. Então nessa forma crítica de se posicionar diante de um mundo, essa relação objetivo-subjetivo que acontece ao mesmo tempo, a necessidade desse processo reflexivo no mundo, um mundo que é comum a todos, a necessidade desses vários seres aqui no mundo que tem essa posição reflexiva no mundo em comum, se reconheçam como existência humana cada um deles. Então a necessidade desse reconhecimento. Isso mantém essa unidade. E é muito legal quando você faz isso, e acho que eu entendo um pouco o porquê é tão interessante a proposta do Paulo Freire, a força que isso dá, porque você pega, por exemplo, uma sala de aula em que as pessoas estão vivendo questões diferentes uma dos outros, e de fato acontece no dia a dia, mas acho que quando você recupera questões que são humanas, questões que em cada um de alguma forma ressoam e ao mesmo tempo tem sua particularidade, mas reúnem eles numa causa comum, numa problemática comum, isso fortalece o sentido de grupo. E isso pode ser assustador para algumas pessoas que estão de fora disso, mas quem está de dentro, quem faz parte do processo, é um processo que dá muita força, que possibilita, assim, uma ação criadora muito maior no mundo. E por isso que ele fala mais embaixo, o monólogo enquanto isolamento é a negação do homem, é fechamento da consciência, uma vez que consciência é abertura. Pois é, nosso tempo aqui já se estendeu mais uma vez, vou fazer uma pausa, eu vou finalizar a aula por aqui hoje e na próxima aula daremos continuidade ainda à introdução desse livro, que é bem interessante. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.